Olá, tudo bem? Assim está a população do Rio de Janeiro, cercada por grades. Isso aí não vai resolver o problema da cidade, da falta de segurança, porque a corrupção, ela é endêmica nessa cidade. Veja, nessa cidade nós temos grupos sui generis. Nós temos aqueles grupos que gostam dos narcoguerrilheiros e os narcotraficantes sem fardas, aqueles que são os donos das Palestinas brasileiras e fazem da vida dos moradores desses locais um verdadeiro inferno. Esse é um grupo. Agora nós temos um outro grupo que mora fora das Palestinas brasileiras, que moram nas portarias do prédio. O que é o prédio? A sociedade onde todos nós estamos. Esses adoradores dos narcoguerrilheiros e dos narcotraficantes com distintivos, eles estão transformando também a nossa sociedade numa sucursal do inferno. Então nós temos grupos distintos na cidade do Rio de Janeiro que adoram e aprovam a cultura maligna da violência, da mentira, da trapaça, da corrupção. E por causa desses grupos, nós, trabalhadores, que procuramos viver de forma honesta, temos que viver assim, ó, cercados por grades. Aí eu te pergunto, isso resolve o problema? Não, isso não resolve o problema. Na verdade, piora a nossa situação. Porque nós, trabalhadores, vivemos trancados por grades. Nós, pessoas honestas, pessoas que trabalhamos, estudamos, tentamos nos desenvolver para contribuir com o desenvolvimento da nossa comunidade. Nós estamos vivendo dessa forma, trancados dentro das nossas ruas por causa da violência que está do lado de fora. Ou seja, o trabalhador está trancado dentro de casa e continua se trancando. Os corruptos, os ladrões, os canalhas, os promíscuos, eles estão soltos, ganhando cada vez mais espaço. E com isso, a violência, ela só tende a aumentar. Veja bem, quando você se depara com uma sociedade dessa aí, ó, que ela, ao invés de enfrentar o problema, ela arruma outros meios para tentar se esquivar do problema. O que ela não consegue entender, que ela nunca vai conseguir se esquivar do problema se ela não enfrentá-lo. Esse é o problema em especial da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que é a América do Sul todo, no Brasil todo, em especial o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos uma população que ela é condescendente com bandidos. Ela é condescendente com corruptos. Ela é condescendente com canalhas. Por isso ela vive assim, ó, trancada, sem liberdade, com medo. Para tirar o carro da garagem, o medo toma conta. Para chegar em casa de carro, o medo toma conta. Para andar na sua rua com o telefone na mão, você anda olhando para os lados como se você fosse um ladrão, como se você fosse uma pessoa que vivesse uma vida bandida. Ou seja, tu tem que ficar olhando por cima dos ombros como se você fosse um policial corrupto. Quem anda olhando por cima dos ombros são policiais corruptos. Nós, trabalhadores, nós não somos esses tipos de indivíduos. Contudo, todavia, nós não temos paz. E por que nós não temos paz? Porque nós contribuímos para isso. Nós contribuímos para isso. Se nós temos uma cidade terrivelmente corrupta, se nós temos
políticos terrivelmente envolvidos com narcoguerrilheiros e narcotraficantes, com e sem fardas, nós somos culpados. Nós temos a nossa parcela de culpa. Por quê? Porque nós toleramos, nós aceitamos essa cultura que hoje ela é hegemônica na cidade do Rio de Janeiro. E, infelizmente, todos nós pagamos um alto preço por causa disso. Aí vivemos hoje cercados. Não vai resolver o problema, vai se agravar. Enquanto nós não entendermos o seguinte, nós não podemos adorar bandidos com ou sem fardas. Nós não podemos temer bandidos com ou sem fardas. Nós temos que colocar esses canalhas que destroem as nossas ruas atrás das grades. Nós não podemos nos relacionar com eles. Nós não podemos nos envolver com eles. Nós não podemos sentar à mesa com eles. Porque aquilo que eles querem não é aquilo que nós queremos. Aquilo que eles gostam não é aquilo que nós gostamos. Por que nós temos que tolerar eles? É essa pergunta que nós temos que fazer, que nós temos que começar a fazer para nós mesmos. Por que nós temos que tolerar esses vagabundos canalhas que estão destruindo as nossas ruas e os nossos bairros? Se nós não gostamos da postura deles, se nós odiamos a cultura deles, se a ética e a moral deles não correspondem à nossa, por que nós temos que tolerar esses vagabundos? É essa pergunta que nós temos que fazer para nós. Nós não podemos ter o mesmo comportamento dos nossos pais e avós, que simplesmente foram omissos com esses canalhas, com esses corruptos, com esses enganadores, com essas pessoas promíscuas que literalmente destruíram a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro hoje é um caos total. Escureceu, fica dentro da sua casa. Porque se tu sair, a probabilidade de você ser assaltado ou levar uma bala é muito grande. Por quê? Porque nós, a população fluminense, a população carioca, foi conivente, continua sendo conivente com isso. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não sentarmos para debater isso e tentar resolver de uma forma frontal, denunciando, falando, nós não vamos mais tolerar policiais canalhas. Nós não vamos tolerar, porque são eles que destroem a cidade. Já falei isso aqui e vou tornar a falar. Se as favelas do Rio de Janeiro estão povoadas de narcoguerrilheiros e narcotraficantes sem fardas e sem distintivos, é porque os nossos funcionários públicos, eles permitiram. De governador a juízes, foram eles que permitiram, foram eles que cederam aquele espaço para os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes sem farda e distintivo comercializar o seu produto e a sua corrupção e os seus crimes. Porque se o Estado não permitisse, isso não aconteceria e a cidade do Rio de Janeiro não estaria como hoje se encontra. Mas nós, a população carioca, ela é condescendente com isso. Ela tem a sua parcela de culpa, sim. Aí eu te pergunto, você vai aceitar viver preso? Você vai aceitar viver cercado por grades? Você vai aceitar viver com medo se você não deve nada para ninguém? Se você trabalha, paga seus impostos, quer criar a sua família, quer criar os seus filhos, para que esses progridam diante dos seus olhos? Você vai aceitar viver com medo? Você vai aceitar viver cercado de grades, preso dentro da tua casa? E os vagabundos soltos, ganhando cada vez mais espaço, e hoje eles estão muito mais ousados. Por quê? Porque a população carioca, ela é condescendente com isso. Se nós temos prefeitos, governadores, deputados federais, vereadores, juízes, desembargadores corruptos, é porque nós aceitamos. Nós ficamos em silêncio.
Qual foi a vez que houve um protesto nessa cidade para reivindicar que esses bandidos deixassem o cargo? Isso nunca aconteceu. E isso reflete muito bem a nossa cultura. Isso fala muito de nós, porque num país mais ou menos desenvolvido, quando isso acontece, o funcionário público ele vem a público e renuncia ao cargo. Isso nunca aconteceu na nossa cidade. Por quê? Porque nós somos condescendentes com isso. Aí eu te pergunto, o que vai ser da tua vida? O que vai ser da vida do seu filho, dos seus netos, se você não reagir agora? É para você parar e meditar, é para você parar e analisar. Esse canal aqui é um canal para você refletir sobre a sua vida, sobre a sua ética, sobre a sua moral e sobre a sua conduta, e sobre a sua cultura, e sobre as suas ações. Esse canal aqui não foi criado para fazer você sorrir, para introduzir entretenimento à sua vida, para te distrair daquilo que você precisa enfrentar e precisa falar. Se você gosta, se inscreva no canal. Me ajude a divulgar esses conteúdos, porque todos nós vamos ganhar com isso. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e tchau.